Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo, iniciando com a correção da atividade que eu deixei na aula passada, da página 262 e 263. Peguem o livro de vocês nessas páginas e vamos fazer um comentário sobre ela. Na verdade, era um texto para você ler sobre a importância da prática da atividade física. Nós estamos estudando, né, o sistema esquelético e o muscular, e eles estão associados à atividade física, para que eles possam, né, estar sempre fortes, para que haja um movimento eficaz do nosso corpo. É importante a prática, né, da atividade física. E nesse texto ele vai falar o quanto é importante. Eu acredito que todos vocês gostam demais, né, da aula de educação física. É uma aula onde você exercita-se, onde você faz a prática de algum esporte, né? Isso é muito legal. Aí ele começa, né, ter algumas perguntas aqui, ele inicia perguntando, em sua opinião, qual é a importância da prática, né, da educação física. Aí você vai colocar, né, por que você acha que é importante? O que a atividade física proporciona, não é isso? Então, você pode, aqui é uma resposta pessoal, mas você vai falar que a prática da atividade física ela é importante para melhorar a nossa saúde, para evitar doenças, e aí você coloca aquilo que você achar melhor, né? A outra pergunta é, com que frequência você costuma praticar atividade física? Também é uma resposta pessoal, né? Você aí, você jogar bola, praticar algum esporte, é também uma atividade física. Assim como também as aulas, né, práticas de educação física. Aí você coloca aí a sua resposta. Que atividade física você pratica ou gostaria de praticar? Também pessoal. Você joga futebol, você joga vôlei, você faz academia, você corre, você caminha, né? O que que você faz? Você vai e coloca aí. Gente, aí vocês vão ver que existe, né, um texto aqui para vocês lerem, que vai falar exatamente sobre essa importância da atividade física. E aí, ele vai falar um pouco que os exercícios físicos podem ser aeróbios ou anaeróbios. Vocês lembram sobre isso? Então, aeróbios é quando necessita da utilização do oxigênio. E anaeróbios é quando não precisa da participação, não exige, né, oxigênio naquela atividade. Aí ele vai explicar aí quando é que é aeróbio, quando é que não é quando é que é aeróbio, quando é anaeróbio. Então faça essa leitura porque é importante. Aí, além dessas perguntas que nós já respondemos, ele traz aqui alguns tópicos, né, falando da importância da atividade física, que você pode complementar naquela primeira questão que eu falei. Melhora a qualidade do sono, aumenta a capacidade cardiovascular e respiratória, né? E perda de gordura. Muitas pessoas que querem emagrecer, elas fazem prática de atividade física e ganho de massa muscular, porque existe o exercício para perda de gordura e existe o exercício para ganho de massa muscular, ok? Então, essa atividade foi mais uma atividade de reflexão, uma atividade para você perceber-se, né? Se auto-perceber se está realmente nessa prática e perceber a importância dessa prática da atividade física, ok? Hoje nós vamos falar sobre articulações. Vamos ver a importância delas no nosso movimento. Bem, primeiro vamos compreender o conceito da articulação, que é também chamado de junturas, são o local de conexão entre os ossos.
A função da articulação é garantir que os ossos do esqueleto permaneçam unidos e que sejam capazes, por exemplo, de se movimentar. Coloquei como exemplo a articulação do joelho, mas existe a articulação no nosso cotovelo, existe a articulação nos punhos, existe a articulação no ombro, existe a articulação no tornozelo. Então, em vários lugares do nosso corpo onde há essa junção de um osso com outro osso, de um osso com uma cartilagem, existe um lugar de articulação. Então, ele vai conectar ele vai fazer a conexão entre os ossos ou a cartilagem, não é isso? Porque, gente, já imaginou se existisse, né, a ligação osso-osso? Então, se o seu osso ficasse ligado diretamente a outro osso, à medida que você fosse se movimentar, como nós observamos aí nessa imagem no joelho, o osso ia se desgastando. Então, isso ia provocar uma dor terrível, como acontece quando há um desgaste da articulação, ok? Então, a articulação é o ponto de encontro entre os ossos, possibilitando, assim, o melhor movimento daquele corpo, ok? Então, é importante que vocês entendam isso. Bem, nós vamos ver agora os tipos, né, de articulação. Existe a sinartrose, a anfiartrose e a diartrose. Nomes esquisitos, né, meninas? Mas vocês vão aprender e memorizar. São diferentes, mas vocês vão conseguir aprender. Sinartrose, anfiartrose e diartrose. Então, vamos entender o que é cada um. O que é a sinartrose? Que tipo de articulação é essa? É a articulação chamada imóvel, ok? Então, o que é essa articulação imóvel? São onde os ossos estão unidos de tal forma que não tem como ocorrer a movimentação, que é o caso que nós temos aí, a sutura do crânio e também dos dentes e do maxilar. Então, esses são exemplos de articulação imóvel. O próprio nome já diz. São articulação que não permite movimento. Existe uma articulação ali? Existe. Mas essa é a única articulação em que não vai ser possível o movimento. E a anfiartrose é a articulação chamada semimóvel, ou articulação cartilaginosa. Semimóvel, ela tem um pouco de movimento, mas não é muito movimento. Os ossos, eles se encontram unidos entre si por meio da cartilagem. Esse tecido, que é a cartilagem, facilita o deslocamento dos ossos e contribui para a absorção dos impactos. A articulação semimóvel permite a realização de movimento pouco amplos, quer dizer, pequenos movimentos. Exemplo, nós temos os ossos do quadril e as vértebras. Nossas vértebras que estão na coluna vertebral, então elas têm um pequeno movimento, por isso que a gente consegue se abaixar, né, fazer um movimento nas costas, né, virar. Por quê? Porque existe um pequeno movimento entre as vértebras, mas não é um movimento amplo, mas é um movimento restrito, ok? E a diartrose? A diartrose é a articulação chamada articulação móvel. Além da cartilagem, há um pequeno espaço entre os ossos, o qual é preenchido por um líquido. A estrutura desta articulação permite grande mobilidade e a realização de grandes movimentos. Então, por quê? Porque elas apresentam também o que nós chamamos de ligamento, né? Que são feixes de tecido que, além de manter o osso unido, ajuda no movimento daquele osso, né? Dos dois ossos. Aí nós temos como exemplo de articulação móvel a articulação do ombro, do joelho, do cotovelo, ok? Então, não esqueça, os tipos de articulação são a sinartrose, que é a articulação imóvel,
anfiartrose, que é a articulação semi-móvel, e diartrose, que é a articulação móvel. No livro de vocês, ele vai usar apenas a nomenclatura imóvel, semimóvel e móvel, que são os 3 tipos de articulação. Bem, agora nós vamos entender, meninos, como acontece o movimento, né? Como realmente agora, como realmente é possível realizar os movimentos. Em alguns movimentos, nós vamos perceber a participação ou o envolvimento de 2 músculos principais, aonde um se contrai e o outro é relaxado. Como nós vamos ver aí no caso da flexão e da extensão. Então, nessa primeira imagem, né, nós temos a imagem de um braço sem nenhum movimento. Na segunda imagem, nós temos a imagem de um braço fazendo flexão. Ele está se contraindo. E nós temos abaixo a imagem de um músculo fazendo uma extensão. Quando isso acontece, o que nós vamos observar? Que aí existe o envolvimento de 2 músculos. Quando há uma flexão, o bíceps, ele é contraído. Então, diminui o seu comprimento. Quando o outro está relaxado, um se contrai. Quando um se contrai, o outro está relaxado. Então, na outra imagem, nós vemos aqui, ó, um bíceps contraído, enquanto ele está contraído, o tríceps está relaxado. Nesse caso, onde há extensão, o bíceps está relaxado e o tríceps está contraído. Então, nesse movimento, nós vamos perceber que vai ocorrer essa alteração entre esses músculos. Então, o movimento vai ocorrer quando um dos músculos se contrai e o outro relaxa, né? Assim como acontece no movimento do nosso braço. E nós percebemos também que para que isso aconteça, existem, né, a atuação de várias partes também, como nós falamos há pouco, as articulações, que também vão ajudar nesse movimento. Mas o que mais vai contribuir é esse movimento de relaxar e contrair, ok? Existe também outro movimento que é feito, que ocorre na mastigação. Então, a mastigação, ela envolve o movimento da mandíbula. Eu coloquei aí essa imagem do crânio. Então, essa movimentação está relacionada a uma parte da mandíbula chamada masseter e ao músculo temporal. Quando eles se contraem simultaneamente, que já vai acontecer diferente, ocorre a elevação da mandíbula. Quando ele se relaxa simultaneamente, a mandíbula é abaixada. Então, nesse caso, os 2 músculos, eles atuam em conjunto. Então, nesse movimento, a articulação que serve como ponto de apoio se vai se localizar entre a mandíbula e o osso temporal, ok? Então, esse já é um movimento em que os músculos, eles não vão agir contrário, né? Como no anterior, que um contrai e o outro relaxa. Não, na verdade, os 2 ou vão contrair ou os 2 vão relaxar, ok? Nessa outra imagem aí, nós vamos ver como acontece a questão do movimento que está relacionado ao sistema nervoso. Nós sabemos que tudo na nossa vida, aliás, todo o nosso sistema, né? Na nossa vida mesmo, tudo está controlado pelo nosso sistema nervoso.
tudo que nós fazemos, falamos, vemos, está associado ao nosso sistema nervoso. E no caso do movimento, nós vamos ter a participação do sistema esquelético, do sistema muscular, juntamente com o sistema nervoso. E aí, nesse exemplo aqui dessa figura, o que é que a gente vai observar? Alguém, né, ela triscou em um prego. Então, automaticamente, a gente sabe, lembra que eu falei do ato reflexo? Quando isso acontece, automaticamente a pessoa tira a sua mão. Então, como que isso acontece? Como que esse movimento é proporcionado? Então, observem aqui na figura, ó, que ele tirou a mão. Mas isso aconteceu porque existem neurônios, né? Nervos, na verdade, sensoriais no nosso dedo, que estão associados aos neurônios, que vai enviar, olha só, uma mensagem ao nosso cérebro. Tá vendo aqui ele enviando? Então, essa parte aqui, ó, que são os neurônios sensoriais. Ó, a palavra sensoriais fala de sentido. Então, esses neurônios, eles sentem, né, aquilo que o ambiente proporcionou, né? Aí, ele leva essa informação ao cérebro. Aqui está o nosso cérebro. Bem, automaticamente, o nosso cérebro vai enviar uma mensagem aos músculos que é importante tirar o dedo. E aí é o que acontece, né? Que é os neurônios motores, que são os neurônios que vão produzir o movimento. Tá vendo aqui, ó? Observem que existe uma linha, que é a linha dos neurônios sensoriais, que foi o que ele sentiu ao pegar em algo quente, ao pegar em um prego, uma agulha, e aí imediatamente o cérebro envia através dos neurônios motores, que ele precisa tirar o dedo, que ele precisa tirar a mão, e aí isso vai afetar os nossos músculos, que vai produzir o movimento, ok? Gente, isso é tão rápido que a gente na hora nem consegue perceber esse processo, a gente só tira, né? Mas acontece dessa forma. Aí aqui nessa figura nós temos o fletir do antebraço direito e o estender do antebraço esquerdo. Olha aqui. Aí nós vamos ter o extensor e o flexor, que vai falar da extensão e da flexão que nós falamos há pouco. Da mesma forma aqui do outro lado, ó. Quando um está contraído, o outro está relaxado. Quer dizer, um está flexionado e o outro está em extensão. Ok? Então, hoje, né, a gente ficou só com essa parte. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Eu quero que vocês façam uma leitura, né, do livro. Ele vai trazer aqui no final um texto falando da sustentação e movimentação do corpo em outros animais. Eu não falei sobre isso, mas é interessante vocês fazerem a leitura. Ele vai falar dos sapos, das aves e dos peixes. Como que esse sistema atua também nesses animais. Ok, meninos? Qualquer dúvidas que vocês tiverem, coloque aí no grupo que a gente vai tirar. Tudo bem? Vou deixar aí a atividade. Façam a atividade, estudem bastante, tirem as dúvidas. Então, um cheiro e até a nossa próxima aula.